Boa noite, hoje é dia 20 de abril e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus 2:14 e 1 Samuel 18:17. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução à carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Destinatário, visão geral do livro. Destinatário, autor e período da escrita. A Epístola dos Hebreus aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central nela. Ao mesmo tempo, é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico do Antigo Testamento. Destinatário. A epístola começa com um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor nem o destinatário são mencionados nela. O título aos Hebreus só aparece no século II, com Clemente de Alexandria. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente retoma uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é um nome para os israelitas, para os descendentes de Abraão. E, no entanto, a epístola não pode ter recebido seu nome apenas pelo fato de ter tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas também são frequentemente abordados como os originários do povo de Israel, expressão como os pais, os profetas, os anciões, apontam para esse fato. Também a menção de Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirma o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão de que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chama essas seções de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, do versículo 1 ao 5. Esses cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da forte pressão externa pela perseguição. Essas eram pessoas em particular que professavam ser cristãs, mas não tinham a fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Em contraste com os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos da diáspora, os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina. Isso é visto em Hebreus 10:11 e 10:34. Eles foram ensinados, admoestados e encorajados por essa epístola. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas por quem poderia ser Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos recusam aceitar Paulo como autor, porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos dele. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor conhecia bem Timóteo, que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para estrangeiros dispersos que viviam fora dela. Se Paulo for o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ter sido que ele era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O pai da igreja, Orígenes, escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor.
Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito quanto à questão da autoria da epístola. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., mostra muitas referências à epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70 d.C. Hebreus não menciona essa destruição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 d.C. Muitos recusam a autoria de Paulo, concluindo baseado em Hebreus 2:3 e 13, versículo 7, que a epístola deveria ter sido escrita algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam vivido e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículo 59 e 12, versículos 1 e 2, nos falam de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte dele foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Hebreus eram judeus da Palestina que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após a perseguição começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isso foi seguido por um declínio espiritual. É por isso que o autor nos lembra várias vezes de sua fé e devoção a Deus que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com as experiências de sua fé cristã, mas alguns pensaram em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Mas o autor também lhes diz muito severamente o que significa se alguém que processou sua fé no evangelho apostatou para sua vida anterior no judaísmo. Não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo. A sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo. O Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos, pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Cristo, de uma vez por todas. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que se pode ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho, como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns aspectos com as outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado Pai dos crentes. E a posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra, tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10. Conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, Hebreus 9, versículo 2 e 9, versículo 21. Ou, de maneira pitagórica, a ordem do serviço judaico, em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11. Porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento nos apontam tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9. Porém, vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3. Considerai aquele que suportou tais contradições. Temos
importantes na Epístola aos Hebreus. A seguir, mencionamos algumas das expressões importantes e frequentemente aparentes para uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição, eterno, para sempre, sempre, para sempre, eternamente. Santificado, santo, santo, santidade, santuário, santo dos santos, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 2, do versículo 5 ao 18, Cristo, o Filho do Homem. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Agora vamos ler o devocional do dia, da manhã, na verdade. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Hebreus 2, versículo 14. O Filho de Deus, a morte perdeu seu ferrão, porque o poder do diabo sobre ela foi destruído. Então, pare de ter medo de morrer. Peça a graça de Deus ao Espírito Santo para que, por um conhecimento íntimo e a fé firme na morte de seu Redentor, você possa ser fortalecido naquela hora temerosa. Vivendo perto da cruz do Calvário, você pode pensar na morte com prazer e recebê-la bem e com deleite intenso quando o momento chegar. É doce morrer no Senhor, é um pacto abençoado dormir em Cristo. A morte não é mais um banimento, é uma volta do exílio, um retorno para o lar de muitas mansões onde os amados já habitam. A distância entre os espíritos gloriosos no céu e os santos militantes na terra parece enorme, mas não é tão grande. Não estamos longe de casa. Um momento nos levará até para lá. A vela do barco está esticada pelo vento. A alma é lançada sobre o abismo. Quão longa será a sua viagem? Quantos ventos cansativos devem bater sobre a vela até que ela chegue ao ponto da paz? Quanto tempo aquela alma deve ser lançada sobre ondas antes que cheguem ao mar, que não conheceste tempestade? Ouça a resposta: deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aquele barco acabou de partir, mas já está no céu. Ele apenas esticou sua vela e chegou lá. Como aquele barco da antiguidade sobre o mar da Galileia, uma tempestade o afundaria, mas Cristo dizou: acalma-te, emudeça, e imediatamente ele chegou à terra. Não pense que um longo período de não pense que um longo período se importe entre os instantes da morte e a eternidade da glória. Quando os olhos se fecharem na terra, eles se abrirão no céu. Os cavalos de fogo não ficam um instante na estrada. Então, ó Filho de Deus, por que você teme morrer, vendo que por meio da morte do seu Senhor, a maldição e o ferrão da morte foram destruídos, e agora não é mais que a escada de Jacó, cuja base está na cova escura, mas o topo alcança a glória eterna. Então, que nós não tenhamos medo da morte. A morte, como Paulo mesmo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. E agora vamos ler a introdução do primeiro livro de Samuel. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros 1º e 2º Samuel formavam originalmente um único livro. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi em grande parte responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25 e que os profetas Natã e Gade deram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29 e 29. Essa proposta, no entanto, deve permanecer especulativa porque os livros não trazem os nomes de seus autores. 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que o livro não foi concluído até talvez algumas gerações após a divisão do reino, por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra por Israel durante os dias de Josué, Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-los retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor, demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe libertação através dele. Famoso versículo do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, versículo 25. Descreve apropriadamente o período.
O livro de 1 Samuel retorna o registro histórico do final desses dias tempestuosos. Contribuição para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldaram esse período de reestruturação em grande parte, à medida que levava o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentaram por clamar para um rei para liderá-los. As advertências de Samuel caíram em ouvidos surdos, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações ao seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor poderia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consciente de bênçãos de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas de Deus. Gerações posteriores receberiam bênçãos por causa da vida de Davi, Isaías 37, 35. O pacto especial de Deus com Davi encontrou seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi. As consequências do pecado de Davi com Batseba, no entanto, é uma advertência para todos os que experimentam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações, até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. O livro, os primeiros 7 capítulos de 1 Samuel descrevem o nascimento de Samuel e seu chamado e o ministério inicial entre os israelitas. Capítulo 8 mostra uma grande virada quando o povo pede um rei para governá-los. Agora, prepara-nos para nós um rei para nos julgar como todas as nações. Capítulo 9 ao 12 descrevem a seleção de Saul sob direção de Deus, mas ainda assim não representava sua perfeita vontade para aquele tempo. 1 Samuel 13 ao 31 descreve as vitórias e os fracassos de Saul. Saul era um rei que tinha grande estrutura física e habilidade militar, mas o seu coração não era um com o Senhor. Sua falta de vontade em obedecer aos mandamentos do Senhor e, em última instância, superou suas habilidades. Os capítulos 16 ao 31 descrevem a derrocada de seu reinado. Durante esse tempo, Deus levantou Davi e estava preparando para o dia em que ele sucederia Saul. Um fato do qual Saul gradualmente foi percebendo. Spurgeon em 1 Samuel. Grandes resultados podem depender de um pequeno incidente. Os pivôs da história são microscópios, por isso é muito importante que aprendamos que as menores coisas são organizadas pelo Deus da providência, tanto quanto os eventos mais surpreendentes. Aquele que conta as estrelas do céu também numerou os cabelos de nossa cabeça. Nossas vidas e mortes estão predestinadas, assim como o nosso deitar e nosso levantar. Se tivéssemos faculdades perceptivas suficientes, poderosas, veríamos a mão de Deus claramente, não só em cada pedra do nosso caminho, mas como também na revolução da terra. Ao assistirmos nossas próprias vidas, veríamos claramente que em muitas ocasiões o peso do menor grão é o que faz o ponteiro da balança se mexer. E esta é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de 1 Samuel. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Guerrei as guerras do Senhor. 1 Samuel 18, versículo 17. A multidão sacramental dos eleitos de Deus ainda está guerreando na terra. Jesus Cristo é o capitão de sua salvação. Ele diz: Eis que estou convocando todos os dias até a consumação dos séculos. Ouça os gritos de guerra. Então que o povo de Deus se mantenha firme nas fileiras e não deixe que o coração de nenhum homem fale com ele. É verdade que agora no mundo a batalha se voltou contra nós. E ao menos que o Senhor Jesus levante sua espada, não sabemos o que acontecerá com a igreja do Senhor neste mundo, mas vamos ter coragem. Sejamos íntegros. Nunca houve um dia em que o protestantismo pareceu tremer mais do que agora. E um esforço feroz está sendo feito para restaurar o anticristo a seu antigo assento. Desejamos muito uma voz corajosa e uma mão forte para pregar e propagar o antigo evangelho pelo qual mártires sangraram e professos morreram. O Salvador está, por seu Espírito, ainda na terra.
que isso nos avive. Ele está sempre no meio da luta e, portanto, a batalha não é questionável. E conforme o conflito se alastra, que doce satisfação é saber que o Senhor Jesus, em seu ofício como nosso grande intercessor, está constantemente suplicando por seu povo. Ó contemplador ansioso, não olhe tanto para as batalhas abaixo, pois você ficará envolto pela fumaça e assustado com os mantos cobertos de sangue, mas eleve seus olhos para o Salvador e viva e súplica, pois enquanto ele intercede por causa de Deus, está a salvo. Vamos lutar como se tudo dependesse de nós, mas vamos olhar para cima e saber que tudo depende dele. Agora, pelos lírios da pureza do cristão e pelas rosas da expiação do Salvador, pelas gazelas e servos do campo e servos do campo, convocamos você que ama Jesus a lutar valentemente a guerra santa, pela verdade, justiça, pelo reino e pelas joias da coroa de seu mestre. Avante, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, que nós possamos vencer as batalhas que Deus tem. Porque, como Paulo diz, nós somos cooperadores da obra de Deus. Então amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia, que eu não sei quando vai acontecer. Não sei se vai ser à noite, não sei se vai ser ao meio-dia, mas será aqui no Instagram. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom feriado amanhã e até o próximo.